Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Como eu sempre digo, vocês já ouviram eu falar isso aqui, o Vasco da Gama não tem um dia sequer monótono. Não. Os dias do Vasco são sempre agitados, né? Não falta notícia para a gente colocar nos nossos vídeos diários. A minha programação hoje era até falar de outro assunto, mas do jeito que os negócios caminharam hoje, a gente teve que mudar a programação. Vamos começar aqui. Tem muito tempo que eu não coloco essa figurinha aqui, vou colocar, olha aí, ó. Alerta de bagre. Toda vez que eu coloco isso aí, é porque saiu na mídia alguma especulação envolvendo o Vasco da Gama. O alerta de bagre dessa vez é sobre esse jogador aí, o zagueiro Félix Torres, do Corinthians. Uma conta, um portal aí de notícias do Corinthians, soltou a informação hoje que o Vasco sondou a situação do zagueiro Félix Torres. E completou dizendo que o Corinthians não se importa em negociá-lo. Não se importa, negocia. Só que o valor do bagre, gente, 33 milhões de reais. Esse é o valor que o Corinthians pagou pelo atleta e não vai querer negociar por menos que isso. Então, é o JV gringo, tá? Alerta de bagre. Então, diz que o Vasco se assustou com o valor e recuou, né? Graças a Deus. Né? Uma outra notícia que eu soltei no X hoje, gente, e quem não acompanha a gente lá, já falei também mais de uma vez, é o @Corujão Vascaíno, diz respeito ao Capasso, né? Saiu uma informação, e eu fui confirmar essa informação hoje, que o Capasso, representado pelos seus advogados, vai entrar com um processo contra o Vasco e contra o técnico interino Felipe, por danos morais. Tudo em virtude daquela infeliz declaração do Felipe na entrevista coletiva do jogo contra o Operário, onde ele diz que o Capasso não é isso tudo, que se o Capasso fosse bom, o Vasco não teria dispensado ele. Né? Na época, nós criticamos essa declaração, né, por conta do jogador ainda ser um ativo do clube, né, e o Felipe está desvalorizando o próprio produto. Né? Então, a notícia que chega é que o Capasso vai entrar com uma ação contra o Vasco e contra o Felipe por danos morais. Ou seja, agora azedou de vez. Na bem da verdade, gente, o que vai acabar saindo, o que vai acabar acontecendo é um atleta saindo de graça, assinando um pré-contrato aí no meio do ano. Né? Saiu informações, não, o Vasco vai tentar negociar ele no meio do ano. Eu duvido que os empresários do atleta aí vão aceitar qualquer tipo de negociação depois dessa bagunça toda, depois dessas, sabe, dessa forma totalmente equivocada em que o Vasco da Gama tratou esse caso. Né? Bom, hoje, ao longo do dia, só se falou em Diniz, né? Fernando Diniz para lá, Fernando Diniz para cá, e eu tinha colocado uma outra informação no X, que foi essa aqui, em relação ao Felipe, dizendo que o presidente Pedrinho e pessoas próximas avaliam como positivo esses dois jogos do Felipe como técnico, ou seja, o empate contra o Operário e a derrota contra o Palmeiras. E sua permanência não está descartada. Essa foi uma apuração nossa aqui do Corujão. E ao longo do dia, como eu estava dizendo, foi se falando do Fernando Diniz aí, né? Que o problema era a questão financeira. O Lino lá do Sport TV diz que ele pediu 2 milhões de reais inicialmente e que o Vasco estava tentando reduzir. Aí, ao longo do dia, falaram que não, que agora as questões financeiras estão resolvidas
e o acerto está por detalhes a qualquer momento. Eu adoro quando os jornalistas falam, esse anúncio pode sair a qualquer momento. Mas, porra, a qualquer momento pode acontecer muita coisa, né? O Vasco pode anunciar o Messi a qualquer momento, ou a momento nenhum. O fato é o seguinte, a informação que eu tenho, que eu vou trazer aqui, é o seguinte: a negociação em relação ao Diniz está longe, mas muito longe de qualquer fechamento. Eu aposto, e aí não é uma informação, eu aposto, que está mais para o Felipe continuar como técnico do que para o Diniz chegar. Agora a gente tem o jogo na quarta-feira contra o Puerto Cabello. Acredito que o Vasco deva poupar alguns atletas, mas vai promover a volta do Coutinho, vai promover a volta do Verratti. Agora eu acho que alguns atletas vão ser poupados, entre eles, a informação que eu tive hoje, o Hugo Moura deve ser um dos atletas poupados, né? Pode ser que o Nuno Moreira também seja poupado. Enfim, gente, em relação a essa negociação Vasco e Diniz, tem nada certo. Não acredito em nenhum anúncio de Diniz nos próximos dias. Enfim, vamos ter que aguardar se eu estou com a minha informação certa ou errada, né? E aí a notícia da noite. Qual foi a notícia da noite, né? O amor acabou. Coloquei na nossa capa aí que a porrada vai comer, né? Porrada está comendo. Abraço para o meu amigo Paulo aí, mais uma vez, fez a capa do nosso vídeo, né? E o fato é o seguinte, gente. O Edmundo fez declarações fortes sobre o Pedrinho, sobre a Sempre Vasco. O Edmundo ele já vem criticando o Pedrinho já há algumas semanas, né? Ele vem subindo o tom gradualmente. E o que acontece? O clima de eleição do Vasco ele já chegou. Mesmo a eleição sendo só no ano que vem, a eleição ela está no ar. Então, essas declarações feitas pelo Pedrinho, feitas pelo Edmundo, daqui a pouco o Leven solta uma coisinha, o Júlio Brandt aparece aí numa live, fala alguma coisa lá no X, né? Aí tem também Marcelo Borges, Leonardo Rodrigues, ou seja, todos esses personagens que já são conhecidos aí, né? Movimentando a questão política. Eu criei um termo aqui, que inclusive botei no tema do nosso vídeo, que é o Associa-SAF. O Vasco é o único clube que ele não é comandado nem pelo associativo, nem pela SAF. Ele é o Associa-SAF. E o Associa-SAF nos traz essas questões borbulhantes políticas, né? Hoje o Edmundo disse que foi retirado pelo presidente Pedrinho do grupo da Sempre Vasco que ele criou. Ele é um dos fundadores, inclusive foi ele que levou o Pedrinho para Sempre Vasco, né, que apresentou a galera que está com o Pedrinho, e que ele está bastante decepcionado. Eu não vou colocar esse vídeo todo, eu tenho um videozinho aqui que eu já vou colocar dele, né, mas estou dando aqui um resumo, porque esse vídeo circulou aí em todos os canais de YouTube, nos grupos de WhatsApp, então a maioria da galera já viu, né? Mas então, o Edmundo está muito decepcionado e que agora ele vai fazer campanha para tirar o Pedrinho. Vamos colocar o trechinho do vídeo que eu trouxe aqui para vocês verem algumas falas do Edmundo. Vamos lá. Acho que o Pedrinho seria o melhor, mas hoje, de coração, eu tenho certeza absoluta de que eu errei de longe. Errei de longe. O ano que vem é um ano de eleição e a única certeza que eu tenho é que eu serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra. Totalmente contra.
Eu tinha prometido para minha família não me envolver, não me meter mais na política do Vasco, mas eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Então tá aí o Edmundo, né? Que também não é uma figura das mais confiáveis, né? Cá entre nós. Né? Mas disse aí que será oposição ao Pedrinho, que o papel principal dele será tirar o presidente Pedrinho do cargo na próxima eleição. Né? Em algum momento ele foi questionado na live dele lá se ele seria candidato à presidência, muita gente apoiando, né? Ele disse que não sabe ainda se ele vai ser candidato ou não. Tem o Euriquinho também nesse bolo todo aí, né? Esqueci de falar do Euriquinho, então, ou seja, que ele não saberia dizer se será candidato ou não, mas que ele vai ser oposição ao Pedrinho, né? Porque ele errou profundamente quando trouxe o Pedrinho para esse mundo, quando apoiou o presidente, né? E praticamente dizendo que quem elegeu o Pedrinho foi ele. Né? Foi o que ele disse. Então está muito decepcionado, né? E aí vem a parte mais grave, né? Que ele diz assim: eu várias vezes alertei o Pedrinho para que não me quisesse como inimigo. Várias vezes. E aí ele completa dizendo: porque eu sei de coisas que as pessoas que não gostam do Pedrinho gostariam muito de saber. Isso, para mim, é a declaração mais grave que ele fez em tudo aí. Pô, passou um carro fazendo uma barulheira aqui. Né? Declaração mais pesada que ele fez. Porque se ele fazia parte da gestão, se ele estava junto do Pedrinho até o presente momento e sabe de coisas, e quando a pessoa diz eu sei de coisas, não são coisas boas, né, meus amigos? São coisas erradas, talvez algum desvio de conduta, eu não sei. Eu estou aqui imaginando o que o Edmundo possa ter dito, né? De repente, algum caminho errado aí. O fato é que, se ele sabe, agora ele vai ter que contar. E se ele contar, se ele participou disso tudo, ele foi conivente. Ele foi cúmplice. Então, o Edmundo, ele agora deve explicações. Como eu coloquei no vídeo passado aí que o Pedrinho devia explicações, agora quem deve explicações é o Edmundo. Ele vai ter que contar. Né? Porque se são situações tão graves assim que os inimigos, as pessoas que não gostam do Pedrinho adorariam saber palavras do Edmundo, eu acho que como ele se coloca como, né, um ídolo aí da torcida, um paladino agora da justiça vascaína, né, se colocando acima do bem e do mal, ele deve isso aos torcedores e principalmente às pessoas que gostam do Edmundo. Então ele vai ter que falar. Se vai falar ou não, eu não sei, meus amigos. O fato é que o Associaçaf está com tudo. Né? Paz política, né? Time arrebentando em campo, segurança capataz batendo em torcedor, técnico interino dando esporro em jornalista, contratações maravilhosas a preços sensacionais, vídeo Lloyd. Técnico foi mandado embora há mais de uma semana e até agora, né, estamos em negociação. Né? Que gestão, gente. Que gestão. Que fase do Vasco da Gama. Para quem achava que a gente estava livre de um monte de coisa desse nível aí, sinto dizer para vocês que não. É daí para pior. É isso aí, meus amigos. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Agora, não se assustem. Não se assustem. Se amanhã ou depois eles todos fizerem as pazes, estarem de braços, né, e de mãos dadas,
aos beijos, como nessa foto que eu vou trazer de novo aqui, ó. Não se assustem se isso acontecer, porque se uma coisa eu posso afirmar em relação à política do Vasco é o seguinte: a palavra impossível na política do Vasco não funciona. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like aí. Compartilhe nos seus grupos. Se inscreva no Corujão e vire membro. Para qualquer hora você está aqui na bancada comigo, conversando sobre o Vasco, debatendo e também entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, obrigado e até a próxima.